Entretanto, quando nós vamos manusear os autos, folhear o processo, não existe uma segunda versão, uma terceira versão. Desde o início dos fatos, não existe uma outra versão, que não aquela que foi contada pelo Wellington. Que houve uma desavença entre ele e a pessoa do Leidson, uma desavença. Leidson é envolvido com o mundo do crime, tem processos criminais em seu desfavor, tráfico de drogas, roubo e outras por aí leva. E tem aqui o seu Wellington, acusado de crimes contra o patrimônio, furto, e disse que trabalhava lá no Velho Peso para sustentar a família dele, né, esposa e filhos, tentando ver se dava um jeitinho lá para trazer o pão de cada dia lá para a casa dele. É assim que é essa história. A história do seu Wellington trabalhando lá no Velho Peso para sustentar a esposa e filho, né, filhos. É um só, é um filhinho só. E do outro lado, o Leidson tentando vender o pó para ajudar também a fazer lá o que ele entender de direito com o patrimônio dele, que não é da nossa autoria e conta. O certo é que houve uma desavença entre ambos. Mas pelo histórico, pelo perfil, quando você analisa a ficha criminal do Leidson, vinculado a situações de venda de tráfico de entorpecentes, ou seja, vinculado a uma facção criminosa, e o seu Wellington, que anteriormente teria sido acusado da prática de crime contra o patrimônio, aí a gente vê que essas histórias, essa história que foi aqui trazida pelo seu Wellington, ela tem um fundo de verdade, de realidade. Pelo paradigma que nós tomamos aqui, que é a condição social de cada um deles, ao comparar que um tem acusações de prática de crime de tráfico de entorpecente e o outro acusado da prática de, inclusive aqui confessou, de furto, mas uma pessoa que estava tentando ver se reerguia e trazia uma condição diferente para a família dele, esposa e filho. Para além da versão que foi aqui apresentada pelo seu Leidson, teria uma segunda versão que seria trazida por aquela testemunha que inclusive foi dispensada pelo Ministério Público. E o que viria trazer de informação essa pessoa? Ela ia dizer o seguinte: olha, me obrigaram a parar o meu carro e a colocar a vítima dentro dele. É essa história que eu tenho para contar. Que eu fui obrigado a parar o meu carro e fui obrigado a aceitar que colocasse nele a vítima e eu fui obrigado a levar para o hospital. E depois disso eu não posso te dizer como foi, quem foi, quando foi, por que foi, eu não sei de nada. Só isso. E os agentes policiais que participaram da diligência de prisão vão dizer também, olha, disseram aqui, olha, esse aqui, fomos lá e prendemos, pronto, acabou. Em relação aos fatos, nós temos apenas uma única versão. E o Ministério Público, não dispondo de nenhuma outra versão, ele não poderia aqui inventar uma segunda versão. Olha, eu acho que, eu acredito que inventar uma terceira via, uma terceira possibilidade de como teriam sido os fatos. Isso não cabe ao Ministério Público. Por isso que, de forma honesta, o Ministério Público chegou aqui e disse, olha, eu não tenho como contar uma versão diferente da que foi apresentada pelo próprio acusado, que estava sendo ameaçado, que estava sendo vítima de perseguição e que, no afã de se defender, veio a lesionar o seu ofensor, o seu agressor, o seu ameaçador. Então, nós temos uma única versão.
Porque a segunda versão, se viesse uma segunda versão, seria uma versão fake, uma versão inventada, uma versão fantasiosa. E aí nós temos isso, nós temos aqui essa situação que deve ser apreciada por Vossas Excelências, para que nós possamos dar um desfecho em relação a essa situação. Existe a acusação, foi feita através da denúncia, o juiz de direito entendeu por bem de submeter a Vossas Excelências esse fato. O meu entendimento poderia ter sido resolvido lá na pronúncia, mas existe aí um brocardo jurídico que eu acredito que não tenha validade, nem rigidez jurídica, que se usa para que se submeta ao jurado fatos e circunstâncias como essa, que é o tal de indúbio pro società. Inclusive alguns jurisconsultos, né, as mais altas cortes já estão dizendo que isso aí de fato não existe, essa questão do indúbio pro società. Então nós vamos agora fazer a votação da quesitação. Serão 3 quesitos que serão apresentados a Vossas Excelências. O primeiro quesito de respeito à materialidade. E nós temos aí o laudo dizendo que há materialidade de um fato que deve ser analisado pelo direito. Materialidade, sim. O segundo voto que vai ser submetido a Vossas Excelências de respeito à autoria, e aqui o seu Wellington confessou a autoria, então os 2 primeiros votos é sim. O terceiro voto diz respeito ao jurado absolve, e é nesse quesito que nós vamos votar a única versão que foi aqui apresentada. Na versão do seu Wellington, ele disse, olha, eu apenas me defendi. E não tem ninguém que diga, bom, isso é fake, isso é mentiroso, não existe. Não se produziu prova. Então, se o senhor tiver intenção, eu vou condenar, o senhor vai condenar sem provas uma pessoa que é um absurdo, uma ilegalidade, e o que a defesa e o Ministério Público pugna para que não aconteça isso na votação de hoje. No terceiro voto, na terceira votação, Vossas Excelências deverão votar que sim, o jurado absolve. Quer seja por 2 possibilidades. A falta de provas, a ausência de provas de que, de fato, os fatos não se deram como o acusado aqui presente narrou, ou quer seja através da aceitação da versão apresentada pelo próprio acusado que estava no âmbito do seu direito de defesa. Tá? Defender-se não é crime. A única possibilidade que nós temos aqui de ter uma situação como essa reconhecida pelo nosso ordenamento jurídico como uma não lesão ao tipo penal descrito no artigo 121 é a legítima defesa. No caso, lesionar uma outra pessoa para defender direito seu não configura crime, não tipifica crime. E é o que aqui disse o seu Wellington, que não cometeu crime nenhum, agiu em legítima defesa. No terceiro quesito, a defesa pede que Vossas Excelências digam que sim, que não existe prova para condenar, ou que de fato a versão do seu Wellington é verdadeira e que ele agiu apenas no intuito de se defender. É a manifestação, e devolvo a palavra à Sua Excelência, o doutor Edmar.